Pessoal, boa noite. Tá fraco? Boa noite. Que alegria terminar o dia aqui com vocês. Quem me acompanha lá nas redes sociais sabe que eu começo todo dia muito cedo. Eu acordo todos os dias às 4h50 da manhã, todos os dias. Respondo um pouquinho de WhatsApp, que é o horário ótimo. Horário ótimo de responder o WhatsApp, já experimentaram? É muito bom porque ninguém te responde de volta. Depois que eu respondo o WhatsApp, eu vou à missa todos os dias. E depois eu vou trabalhar e trabalho até tarde. Foi assim hoje. Quem me acompanha lá viu eu postando desde cedo. E termino o dia aqui com... eu vou aceitar. Obrigado, viu? Como é que você arruma tempo para fazer tanto menino? Boa pergunta, Juninho. E para além de fazer tudo que eu faço, gente, eu ainda sou pai de 6. Eu e Tininha temos 6 filhos. A Tininha, né, tá grávida agora de gêmeos. Então... tempo tem, gente. É só querer. Mas eu amo o que eu faço. Eu falo que Deus me deu a graça de poder trabalhar com o que eu gosto. E quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente confunde o que é lazer com o que é trabalho, porque a gente faz com gosto, a gente faz com vontade, a gente faz com sorrisos no rosto, a gente faz com vontade. Então, eu confesso para vocês que eu termino o dia do mesmo jeito que eu acordei, muito animado. Claro, cansado fisicamente, mas muito animado de saber que hoje a gente está formando um grupo político forte e um grupo político que tem condições sim de melhorar a vida das pessoas. Estamos aqui, gente, com inúmeras lideranças políticas. Eu não poderia aqui deixá-los cumprimentar, eu queria fazer os cumprimentos. 3 grandes líderes estão aqui. O nosso prefeito Túlio, que hoje administra e lidera o nosso projeto aqui em Ribeirão. O meu querido amigo, deputado estadual Vitório, que hoje faz uma prestação de contas do trabalho dele. E o nosso sempre líder Juninho, que eu tenho a alegria de estar lado a lado dele no governo de Minas. E eu costumo falar com o Túlio, com o Juninho e com o Vitório, que a política, ela só se justifica se for para mudar a vida das pessoas. Quando a gente não usa a política para mudar a vida das pessoas, a política vira um projeto pessoal. E quando ela vira um projeto pessoal, ela está fadada ao insucesso, ao fracasso. Pode durar um tempo, mas inevitavelmente ela vai acabar. Ela não vai deixar legado, ela não vai fazer time, ela não vai montar grupo, porque é voo solo, porque é um projeto pessoal, é um projeto de poder, e isso, gente, é passageiro. O que realmente justifica na nossa vida é quando a gente olha para o outro e vê que o nosso trabalho está mudando a vida de alguém. E que bom, Vitório, que hoje você chama todas as suas lideranças, o seu grupo, para falar o seguinte: olha, eu sou deputado estadual porque vocês me colocaram lá, e eu estou aqui para prestar contas do meu trabalho. Eu estou aqui para falar o que eu estou fazendo, e eu queria escutar de vocês o que eu posso melhorar. E eu queria escutar de vocês o que vocês acham que nós podemos fazer ainda mais para melhorar a vida das pessoas. Quem dera que todo político tivesse esse espírito de mudança, esse espírito estadista, esse espírito, ouso a dizer, revolucionário, mas no sentido de revolucionar aquilo que há de mais sagrado, que é a vida das pessoas. Eu costumo dizer, gente, que a vida, ela passa muito rápido. É um estalar de dedos. Hoje a gente está aqui, mas a qualquer momento Deus pode nos chamar e a gente vai embora. E certamente quando a gente for embora, todos nós, aliás, para ficar mais claro, cada um de nós terá que responder a uma pergunta que Deus irá nos fazer. O dia que eu não estiver mais aqui, e eu chegar lá, se Deus quiser, no céu, Deus vai olhar para mim e vai falar assim: Marcelo,
O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? Vocês concordam comigo que cada ser humano tem um dom? Todos nós nascemos com um dom, um diferente do outro, mas todos nós temos talentos. Todos nós temos dons. E a grande pergunta, e você não fez nada de especial para ter esse dom. Você não fez curso, você não comprou, você simplesmente tem o dom que Deus te deu, não tem? Sim ou não? Sim. De graça, não é verdade? Ou Ele te cobrou? Não. E o que você tem feito com o dom que Deus te deu? O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dó das pessoas que respondem essa pergunta falando: eu tenho usado o dom que Deus me deu só para mim, só para as minhas ambições, para os meus sonhos, para os meus desejos pessoais. A vida, ela faz sentido quando a gente fala: não, eu uso os meus dons para mudar a vida das pessoas, e eu realmente consigo fazer a diferença na vida das pessoas. E quando a gente entende isso, a nossa vida ganha sentido, e a gente passa a viver com muito mais entusiasmo, com muito mais vontade. E é isso que eu confesso para vocês que eu vivo diariamente. É isso que me faz todo dia levantar da cama tão cedo, como eu disse para vocês, 4h50 da manhã. Eu acordo todo dia empolgado, felizão, quando o alarme dispara? Não. Mas eu acordo na certeza que eu tenho muito para contribuir. Eu acordo na certeza que eu tenho um dom para colocar a serviço das pessoas. E eu sei que ao colocar esse dom a serviço das pessoas, muitas pessoas têm a vida transformada. Política, gente, é sagrado. Política é a profissão das profissões. Política não é qualquer profissão. Política é a profissão. É a mãe das profissões. A palavra política, a política foi formada, a democracia que a gente conhece lá na Grécia Antiga. Chegou até os dias de hoje. E político era aquele que cuidava da polis, da cidade, né? A antiga Grécia era uma polis. Quem cuidava da polis era político. E político na antiga Grécia era um cara querido, amado, um cara respeitado. Antes de ser político, o que é que nós temos que ser? Candidato, né? Todo político antes é candidato. Candidato vem do grego cândido, aquele que é limpo, aquele que é puro, aquele que não carrega manchas sobre si. Olha que beleza. As palavras, a etimologia das palavras, elas são enriquecedoras pra gente. Então, eu estou dizendo tudo isso para falar para vocês uma frase do Papa Pio XII. O Papa Pio XII falava: a maior maneira que a gente tem de promover o amor é através da política. E ele ainda fala amor no latim caritas, caridade, amor. A maior maneira que a gente tem de promover o amor é através da política. Por isso política é a profissão das profissões. Porque todo mundo acha bonito a profissão da medicina, não acha? Sim ou não? Por que ela é bonita? Porque ela salva vidas. Um médico salva uma vida. O policial salva uma vida, é muito bonito, não é? Mas o político bem intencionado com uma caneta na mão salva milhares de vidas. Isso é profundo, gente. Isso é muito profundo. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês que aqui tem um time que quer fazer política junto. Mas política com P maiúsculo, política grande, política que realmente transforma. Eu confesso para vocês que eu sou um seguidor assíduo do Juninho. E o Juninho é bom para postar as coisas no Instagram, não é verdade? É ou não é? Gente, cada coisa que posta que eu fico impressionado, eu falo: mas como é que você fez tanta coisa como prefeito, Juninho? Você mudou a vida de muita gente, cara. Por isso você é tão querido, por isso que você é tão amado, por isso que as pessoas te param na rua, por isso que as pessoas querem conversar com você. Sabe por quê? Porque na prática você mudou a vida delas. Você devolveu a elas dignidade, você devolveu a elas amor, você devolveu a elas respeito, vontade de viver nessa cidade. Mas o Juninho, como um bom líder, ele sabe que o líder, ele precisa ter pessoas competentes do lado dele para colocar as coisas em prática. Não é verdade?
Jesus, que tudo podia, decidiu fazer tudo com 12 apóstolos. Ele podia fazer sozinho, mas ele preferiu fazer com 12 apóstolos, porque ele sabe, e ele quis nos ensinar que quando a gente constrói de maneira coletiva, o legado é muito maior, a entrega é muito maior. E é por isso que o Juninho lá atrás tomou a decisão, ainda enquanto prefeito, falou: Ribeirão tem que ter um deputado. E aí o Vitório foi eleito deputado, mas a maior vitória não foi ele ter sido eleito, foi ele ter trazido todos os benefícios que ele trouxe para Neves. O que seria de Neves se hoje nós não tivéssemos o Vitório como nosso deputado estadual? E eu quero aqui, de público, fazer o meu reconhecimento ao Vitório. Porque o Vitório, gente, hoje eu estou na condição de secretário de governo do estado de Minas Gerais. Eu reúno com todos os deputados, eu atendo todos os deputados. O Juninho nunca, desculpa, o Vitório, e o Juninho também serve de exemplo, mas eu estou dizendo o Vitório, como deputado, ele nunca assentou na minha mesa para pedir qualquer coisa para ele. Nunca me trouxe uma demanda pessoal. Nunca pediu nada para nenhum familiar dele. Todas as vezes que o Vitório encontrou comigo, era para pedir coisa para o povo que ele representa. E isso é muito bonito. Então hoje, quando o Vitório me liga e fala: vamos lá, eu falo: eu vou com gosto. Eu vou com gosto porque eu vou dar testemunho. Eu não vou fazer um discurso. Eu vou dar testemunho, cara. Testemunho, porque palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E eu estou aqui hoje para testemunhar que vocês têm um deputado que faz a diferença na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um deputado aguerrido, um deputado trabalhador, um deputado inteligente, um deputado habilidoso, que sabe dialogar, que sabe construir. Um deputado que em pouco tempo que está na Assembleia já se tornou, sem sombra de dúvidas, um dos deputados mais queridos do governador Romeu Zema, do vice-governador Matheus Simões e deste secretário que vos fala, pela sua competência. E olha vocês, fruto de tudo isso, dessa parceria, dessa construção, que lá atrás eu fiz um pedido para o Juninho e falei: Juninho, você não pode falar não para mim, vem para o meu lado, vamos nós dois tocar a Secretaria de Governo. Na época ainda era Secretaria da Casa Civil, né, Juninho? E agora na Secretaria de Governo, para a gente tocar esse estado lado a lado, para a gente tocar esse estado junto, para a gente mudar a vida das pessoas. E pensa num cara trabalhador, não é verdade? Não tem tempo ruim não. O que pedir, ele está pronto, ele faz, e se não pedir, ele faz também, não é verdade? Mas parado, ele não fica não. E isso, gente, é engrandecedor, e é por isso que nós precisamos estar juntos. E é por isso que a gente precisa agora começar a formar o flanco de batalha que nós vamos ter logo ali na frente, não é verdade? Porque política, quem vive de política, quem está na política, por missão, por vocação, tem que lembrar que de tempos em tempos a gente passa por um sufrágio, pela urna, e a gente tem que ir para o voto. E voto tem estratégia. O voto tem um trabalho a ser feito. Não adianta a gente só fazer e não comunicar, e não mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo, não é verdade, prefeito? Nós temos que comunicar, nós temos que conscientizar as pessoas, e é por isso que hoje eu peço para cada um de vocês: comecem a falar dos nossos líderes. Comecem aí porta a porta, relembrando tudo que o Juninho fez por Neves. Comecem a ir porta a porta falando o que o Túlio tem feito na condição de prefeito. Vamos porta a porta falar de tudo que o Vitório já trouxe para a cidade, o tanto que ele está trabalhando para a cidade. Não adianta a gente querer chegar faltando um mês da eleição e achar que a mágica acontece e que as pessoas de repente vão abrir o coração para escutar. Não, pelo contrário. Chega a época de eleição, sabe o que acontece? As pessoas fecham o coração, porque elas acham que o cara que está indo ali de última hora, ele é politiqueiro, ele está tentando surfar na onda, ele é um oportunista.
Então a hora da gente começar a falar e mostrar o nosso trabalho é agora. Agora é a hora da gente mostrar tudo que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo muita coisa. Nós estamos mudando a vida de muita gente. E quantas coisas nós temos para mostrar, e por isso eu fico muito feliz. Porque eu sei que ninguém nessa cidade, nessa região, tem condições de mostrar mais serviço do que o nosso grupo político hoje consegue mostrar aqui. Graças a Deus eu tenho orgulho. Eu posso ir também junto com vocês, porta a porta, e posso falar desses líderes. Porque eu não estou contando história, eu não estou inventando, eu estou falando da vida real. E eu consigo mostrar para cada cidadão benefícios práticos que eles estão recebendo através dos mandatos que aqui foram confiados. Então eu não quero, gente, aqui estender, até porque já está tarde da noite. Vocês precisam voltar para casa e eu também. Minha esposa já me ligou falando que o Marcelinho estava brigando com o Guigui, que eu tinha que entrar na jogada. Faz a diferença, né, Júnior? O chapéu atrás da porta. E eu falei com ela, não, amor, rapidinho, eu só tô indo ali e já volto. Né? Já volto não, porque eu não voltei, cara. Eu tô indo ali, daqui a pouquinho eu vou para casa. Eu também tenho que ir, mas eu não podia deixar de passar aqui para fazer um apelo para vocês. Falem do trabalho que está sendo feito e aproveitem a vida de vocês para transformar por onde você passa. Seja sal da terra e luz do mundo. Seja mesmo. E sabe como que a gente vira sal da terra e luz do mundo? Primeiro, escutando quem nos lidera. Segundo, colocando a serviço das pessoas os nossos dons e os nossos talentos. Sorriso no rosto. Seja uma pessoa mais amável. Seja uma pessoa mais alegre. Obrigado. Sorriso no rosto. Converse com as pessoas, escute mais as pessoas. E fale também. E fale daquilo que está sendo feito. Muitas vezes elas não sabem o que está acontecendo e é importante a gente mostrar. Hoje aqui, nós temos chance de reescrever uma história nessa cidade, nessa região. Nós temos a chance de escrever a história que nós acreditamos. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Para isso nós precisamos, de fato, arregaçar as mangas e colocar os nossos dons em prática. Eu termino essa minha reflexão falando para vocês o seguinte. Tem uma frase que eu gosto muito e é de um santo que chama São José Maria Escrivá, e ele fala assim: fazes o que deves e esteja no que fazes. O que é fazes o que deves? São duas frases em uma. Essa frase é linda. Fazes o que deves, ou seja, faz o que precisa ser feito. Faça o certo. Ainda que ninguém no seu meio esteja fazendo, faça o certo. Só faça. Sem mimimi, sem lamúria, sem reclamação. Você tem que estudar, estude. Você tem que trabalhar, trabalhe. Você tem que cuidar da sua casa, cuide da sua casa. Você tem que cuidar do seu filho, cuide do seu filho. Faça. Faça o que tem para ser feito. Faça o que deves. E depois, esteja no que fazes. Quando você estiver fazendo, coloca todo o seu coração naquela atividade. Seja a sua melhor versão. Seja uma pessoa excelente. Santo Agostinho nos ensina que você pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa medíocre, mediana, ou uma pessoa excelente. Ser virtuoso é ser excelente em todos os momentos da nossa vida. Então, seja excelente, seja a sua melhor versão, coloque o seu coração naquilo que você está fazendo. Se você está almoçando com alguém, larga o celular, esteja ali de corpo e alma, escute, dê atenção, ame, sem medida. Ame. Isso é estar no que faz. Quantas vezes a gente está no lugar, mas o coração não está lá, não é verdade? A gente está aqui, mas está no WhatsApp conversando com a pessoa do outro lado do mundo. E quando encontra com a outra pessoa, a gente vem conversar com quem está aqui. Então a gente nunca está naquilo que a gente faz. Então, repito, fazes o que deves e esteja no que faz. Fez sentido para vocês? Com certeza. Juninho, obrigado, meu irmão, por todo o apoio, por todo o carinho.